Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre algo fundamental para a nossa caminhada com Deus, que é sobre não se mover pelos seus sentimentos. A gente vive uma sociedade que constantemente fica falando: segue o seu coração, faz o que você achar melhor, faz o que você está sentindo, segue a sua intuição. Só que o que a palavra de Deus nos ensina é exatamente o oposto. E um bom versículo para se ter como exemplo é Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Ou seja, se a gente sempre ficar baseando a nossa vida pelo que a gente sente, pelo que a gente pensa, ou pelos nossos sentimentos, a gente vai estar construindo a nossa base da vida, a nossa casa em cima de areia. Aí eu quero te trazer alguns pontos importantes. Os nossos sentimentos são instáveis. E se a gente for bem parar para pensar, os nossos sentimentos, eles mudam muito fácil, conforme o ambiente que a gente está, as circunstâncias que a gente está vivendo. E muitas vezes os nossos sentimentos, as nossas vontades nos levam a tomar decisões contrárias à vontade de Deus. E na Bíblia a gente tem vários exemplos de pessoas que tomaram decisões erradas por conta dos seus sentimentos. Mas hoje a gente só vai falar de 3. E o primeiro exemplo tá lá no comecinho da Bíblia, em Gênesis 25, onde mostra que Esaú, ele vendeu a sua primogenitura simplesmente porque ele estava com fome, por um simples prato de lentilha. Ou seja, ele agiu por impulso. E aí depois ficou com raiva do irmão, quis matar o irmão, enfim, foi aquele caos todo. Outro exemplo, Moisés. Esse é um exemplo muito famoso, né? Que Deus fala para Moisés falar com a rocha e ele vai lá e fere a rocha. Por quê? Ele tava tão estressado, tão abalado, esgotado, acredito eu, emocionalmente, com aquele povo reclamando no ouvido dele, que ele simplesmente foi lá e feriu a rocha. Só que essa emoção negativa que ele teve fez com que ele desobedecesse a Deus, porque Deus falou: fala com a rocha. E ele feriu a rocha. E no fim, por conta dessa atitude impensada, ele não entrou na Terra Prometida. Um outro personagem bíblico muito bom também pra gente usar como exemplo de fortes emoções, de emoções impulsivas que deram errado, é Pedro. Gente, Pedro, todo mundo tem um pouco de Pedro. Quando ele viu que Jesus estava sendo levado pelos soldados, qual foi a primeira reação dele? Querer defender o mestre. Foi lá e cortou a orelha do soldado. Ele agiu de forma precipitada. E a gente até entende aqui que nesse caso ele queria defender Jesus. Só que, por agir ali no calor da emoção, ele estava indo no caminho contrário aos planos de Deus. Mas aí, por outro lado, o nosso maior exemplo de obediência é Jesus Cristo, que veio para nos mostrar que sim, nós também podemos agir em obediência acima dos nossos sentimentos. Em Lucas 22:42, lá no Getsemane, Jesus fala: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus também sentiu angústia, agonia, sentimentos negativos, mas ainda assim ele escolheu obedecer ao Pai. A gente sempre precisa lembrar que a gente precisa agir por fé e obediência e não por emoção. Hebreus 11:1 define a fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. Porque fé não é sentir, fé é crer e obedecer, mesmo quando os nossos sentimentos nos dizem o contrário. E aí a gente lembra de Abraão, que foi chamado por Deus, escolhido por Deus como pai da fé, mas teve um momento que Deus pediu para ele sacrificar o filho dele. Imagina só o que ele não deve ter sentido. As emoções ali aflorando em não fazer, mas aí também o temor dele a Deus. Mas acima de tudo, ele escolheu obedecer. Ele seguiu o comando de Deus, ele seguiu a voz do Criador, acima daquilo que ele estava sentindo. E isso resultou em uma das maiores demonstrações de fé até hoje. Ai, beleza, você deve estar me perguntando, tá, mas como que a gente vai conseguir viver além, acima dos nossos sentimentos? Até porque a gente é ser humano, nós somos seres emocionais. Eu vou te dar 4 dicas. E a gente tem que começar pelo básico. Primeira coisa: ore. Ore mesmo sem vontade. Muitas vezes a gente espera um sentimento especial pra orar. Ai, não, eu não tô com vontade de orar hoje, não vou orar. Amanhã talvez eu sinta que devo orar e aí eu vou. Só que a verdade é que a nossa carne nunca vai querer buscar Deus, porque a nossa carne, ela sempre quer o que é prazeroso, o que traz benefícios momentâneos. E aí a gente lembra que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, independente das circunstâncias. Segunda coisa: busque santidade, mesmo que doa. Mais uma vez, a gente precisa matar a nossa carne. E já adianto que não é fácil, mas é muito necessário para nossa caminhada com Deus. Lá em Romanos 12:1, Paulo nos instrui a oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Terceira coisa:
libere perdão, mesmo que você não sinta. Até porque perdão, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. E Jesus é o nosso maior exemplo de perdão para isso. Em Lucas 23:34, Jesus aí perdoou aqueles que o crucificaram. E o perdão é mais pra gente se liberar daquele peso do que pro outro. Porque quando a gente libera perdão pro outro, a gente tá tirando as algemas, as correntes que prendiam a outra pessoa ou aqueles sentimentos negativos em relação àquela pessoa dentro da gente. E por último, obedeça, mesmo sem entender. Quando Josué ele foi instruído a caminhar em volta dos muros de Jericó, ele não questionou, ele simplesmente obedeceu e Deus realizou o milagre. Então entenda que mesmo que você não esteja compreendendo ainda o caminho que Deus está te direcionando, o importante é você obedecer aquilo que ele te pediu. Jesus é o nosso maior modelo de vida. Como eu falei lá atrás, Jesus ele não se deixou levar pelos sentimentos. Ele estava sempre ali, em alinhamento com a vontade do Pai. Então, se nós quisermos ser imitadores de Cristo, como tá lá em Efésios 5:1, a gente precisa aprender a se mover pela palavra de Deus e não por aquilo que a gente sente. E como que a gente vai fazer isso? Seguindo também o exemplo de Jesus, que ele não foi só obediente, ele vivia em constante comunhão com Deus. Ele buscava Cristo em todo o tempo, mesmo em momentos de exaustão e pressão. E olha que se tem uma pessoa na Bíblia que sofreu pressão, foi Jesus. E hoje eu quero te dar 4 dicas para você colocar em prática e viver uma vida mais alinhada com a vontade de Deus. Priorize Deus. Comece o seu dia entregando a sua vida para Ele, os seus sentimentos para Ele, tudo que você vai fazer nas mãos dele. Fala assim, Deus, hoje eu escolho te obedecer, independente do que vai acontecer na minha vida. Eu escolho obedecer a tua palavra. Seja sincero, abre o seu coração, fala assim, Deus, hoje eu não tô bem, não tô legal, mas independente do que eu tô sentindo, eu quero obedecer a tua palavra. Ou então o contrário, né? Fala, Deus, hoje eu tô bem, eu tô feliz. E isso também é perigoso, porque às vezes também as emoções muito positivas nos levam a fazer coisas que a gente não queria fazer ou que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Então também entrega essas emoções nas mãos de Deus e fala, Deus, me conduz na tua vontade no dia de hoje. Segunda coisa, faça uma lista com os nomes das pessoas que te magoaram, que te feriram de alguma forma e que você sabe que precisa liberar perdão. Toda vez que você lembra dessa pessoa, te vem algo ruim. Coloca nessa lista e ore por essas pessoas diariamente. E fala, Deus, eu libero essa pessoa da minha vida, eu libero essa pessoa do meu coração. Eu perdoo ela por tal e tal motivo. Eu não quero ter sentimentos ruins. Tira do meu coração e da minha mente todo o sentimento negativo que eu tenho em relação a essa pessoa. Os sentimentos que eu sei que eu tenho, também aqueles que estão em oculto e muitas vezes eu não consigo identificar e liberar perdão. Terceira coisa, invista o seu tempo na leitura da palavra. Se dedique mais a ler a Bíblia. Mesmo quando parecer difícil ou às vezes sem sentido, mesmo quando você não estiver entendendo, continua. Vai orando e pedindo pro Espírito Santo te conduzir, te dar sabedoria, te dar discernimento, te dar clareza espiritual, porque às vezes a nossa visão espiritual ela tá tão fechada que a gente não consegue entender algumas coisas. Mas a partir do momento que a gente começa a orar e pedir para Deus abrir a nossa visão, as coisas vão clareando. E é justamente por isso que fala que a palavra de Deus ela é viva, ela se renova a cada dia. Porque a gente lê um versículo num dia, no dia seguinte o Espírito Santo ele quer falar com a gente com esse mesmo versículo, só que de uma forma diferente. Então não desista de ler a Bíblia só porque tem uma linguagem difícil, porque você não entendeu de primeira. Continua, persevera. E a última dica, se envolva na obra de Deus. Discipule, evangelize, sirva. O reino de Deus precisa de você. E quando você começa a se mover, Deus se manifesta. E quando você estiver desanimado ou desanimada, lembra sempre que Deus ele quer te usar para fazer a diferença nessa geração. O tempo é agora. Não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Só que esse chamado vai exigir de você obediência e disposição. Esteja disponível e disposto a servir a Deus, a obedecer a Deus, a palavra dele e o caminho que ele te direcionar para seguir. Efésios 6:12 nos mostra claramente que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os poderes e autoridades deste mundo de trevas. Então, a gente precisa entender que é tempo de se levantar como guerreiros de fé, que Deus te chamou para ser. Esse é o nosso momento de deixar de lado os nossos sentimentos e nos mover em fé e obediência. E novamente, a fé, ela não é um sentimento, a fé é a nossa obediência a Deus. Que no final a gente consiga falar como Paulo, lá em 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E você, tá disposto a se mover pela vontade de Deus a partir de hoje?